E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje veio aqui em 4 partes e já vamos começar de uma maneira eletrizante, porque, bom, nas últimas horas, na madrugada de hoje, o Metrópolis publicou 2 matérias que envolvem trocas de mensagens entre quem? Olha a foto. Gonçalves Dias e Saulo, o ex-diretor da ABIN. Não preciso nem falar que vai dar confusão. E a outra matéria envolve o Saulo e outro membro da alta cúpula da ABIN. Se prepara que a confusão é boa. E nesse tema, ainda tem mais algumas coisinhas pra gente comentar sobre o Gonçalves Dias, algumas coisas. Quero falar de um caso polêmico que ocorreu no dia de ontem. Depois, vamos falar do Dilma, que ele tem motivos aí para estar acabado, até porque ele está acabando com a economia do Brasil. E nesse tópico, hoje notícias interessantes que mostram como a imprensa vem tentando abafar alguns assuntos, criar algumas cortinas de fumaça. Isso é uma análise muito interessante sobre como a economia do Brasil está caminhando para um cenário que é muito pior do que todas as estimativas, previsões e análises que vinham sendo feitas até agora. Gente do céu, não é brincadeira não. Você vai ver quem foi que escreveu, onde foi que foi publicado, na grande mídia. Depois, vamos falar do Dilma. Ontem ele ligou pro Biden. Quero mostrar para vocês o que é que comentaram de forma pública, né, no que foi divulgado publicamente. Eu tô outra suspeita, né, mas beleza. Não adianta, nem precisa falar, né, que envolve mudanças climáticas, agenda verde e sabotar o Brasil, né? Uma pauta totalmente antinacional. Ainda tem mais algumas coisinhas que eu quero trazer para vocês nesse tópico. E depois, no dia de ontem, também tivemos uma confusão do Lula contra a Folha de São Paulo. Envolve aí o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. E tem mais algumas confusões nesse tópico também para a gente comentar. E vamos começar! Às 5h20 da manhã de hoje, eis que o Paulo Capelli solta esta nota sensacional. Ex-chefes da ABIN, abre aspas, equipe de G. Dias facilitou entrada de manifestante. O quê? Não acredito. Não, peraí. Isso tá na mensagem. Não dá pra bater o martelo, não dá pra falar que o Gonçalves Dias fez. Vamos tentar entender. Em diálogo privado no WhatsApp, a cúpula da ABIN, à época do dia 8, disse haver hipótese forte de que a equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o GSI, chefiada pelo Gonçalves Dias, o general do Lula, facilitou a entrada de vândalos no local onde as ferramentas eram guardadas no Palácio do Planalto. Vocês lembram? Vocês lembram que na época sumiram algumas coisas, né? A turma que invadiu acabou furtando alguns itens e a turma da ABIN achava que tinha uma certa facilitação. Vamos continuar dando uma olhada. Aí, o Leonardo Singer, que na época estava à frente da Secretaria de Planejamento e Gestão da agência, ele dialogou, né, junto ao Saulo, que estava lá na CPI esses dias, e aí no diálogo ocorrido horas após as invasões, Saulo demonstra temor de que a atuação da ABIN viesse a ser questionada. Mas questionada por quê? Muito simples. Era público e notório que alguma coisa poderia rolar, porque a própria imprensa vinha noticiando, a própria ABIN, a gente viu aí os informes que foram divulgados, inclusive outro imbróglio que envolve o Gonçalves Dias, mostrou como a ABIN vinha alertando órgãos, etc, tudo mais. Ou seja, talvez não desse para impedir, mas com certeza dava para amenizar, tornar tudo menos pior, vamos falar assim. E a turma estava preocupada, rapaz, talvez alguém vai querer jogar a culpa na gente. Alguém que deveria ter atuado e não atuou. Inicialmente, o então chefe da ABIN, né, o Saulo, ele pede para o Singer para fazer um levantamento de todos os alertas pela agência ao GSI e aos outros órgãos. Que foram aqueles alertas que eles ficaram, tomaram conhecimento, né? Rapaz, vamos atrás. Vamos atrás para mostrar que a nossa parte a gente fez. A gente avisou. Avisamos. Isso na véspera do dia 8, né? Depois ele avalia. Cara, estamos cobertos. Aí que o Singer, né, no WhatsApp, fala assim, pera aí, Saulo. Pera aí, irmão. Ó, a princípio, sim. Precisamos agora apresentar aquele material Gonçalves Dias. E a gente vai ter que comentar sobre isso na próxima nota. E outra, de alguma maneira, temos que dizer a ele que alguém da equipe dele, né? Alguém ou alguém, algumas pessoas, porque ele botou ali um S,
facilitou a entrada dos manifestantes nos recintos onde as ferramentas estavam armazenadas. Não é fácil entrar e nem fácil achar isso. Será que a CPMI do dia 8 vai querer investigar isso? Eu acho que não. A Elisiane Gama tem outras preocupações. Ela quer saber das joias. O que é que tem a ver a joia? Nada. Mas o importante é falar de Bolsonaro. Criar cortina de fumaça. Em seguida, completa o raciocínio. Uma hipótese forte. Olha a hipótese. Aventada pela cúpula da BIM. É coordenação, parceria entre gente do GSI e gente da manifestação. Claro, ensinou isso Gonçalves Dias com muita leveza, né? Sabedoria, se preservando, né? Preservando o nosso lado. Eles uma palavrinha suja ali no final. Disse o Singer. E aí o Saulo concordou. Isso. Deixaram os cargos, se ocupavam na reestruturação feita na BIM por determinação de Lula. Só que piora. Anota mesmo que eu acho que vai criar muitos problemas para o Gonçalves Dias. Essa daqui, gente. E eu acho que essa informação, a turma tem acesso, né? Inclusive as investigações que estão sendo feitas. Eu não queria estar na pele do Gonçalves Dias. Matéria também de hoje, publicada originalmente a 1h58 da madrugada, pelo Paulo Capelli também. Gonçalves Dias avisou a BIM sobre invasões 2 dias antes e depois sumiu. Uai. Mas o Gonçalves Dias não falou que não sabia de nada? Que ninguém alertou a ele? E agora aparece que mostrando que ele sabia e ele ainda avisou a BIM? Gonçalves Dias. Que história é essa, irmão? O Paulo Capelli escreve que Gonçalves Dias mentiu ao dizer que não tinha ciência do risco de invasão. 2 dias antes das depredações, o próprio general do Lula enviou à BIM uma mensagem por celular. E tem a mensagem, tem o horário, tem o dia, na qual alertava para os atos violentos que estavam por vir. E aí depois, o Gonçalves Dias deixou de se comunicar com a BIM, ignorou 11 alertas e só reapareceu dia 8. A mensagem obtida pela coluna foi enviada por Gonçalves Dias ao WhatsApp. Olha só. Agora o WhatsApp presta. Na hora de receber um WhatsApp, não. Mas na hora dele mandar, aí prestava. WhatsApp de Saulo Moura da Cunha, então diretor da BIM. A mensagem foi enviada às 8h12 da manhã do dia 6 de janeiro, ou seja, mais ou menos 55 horas antes dos eventos. Muita coisa dava para ser feita. O próprio Paulo Capelli diz, havia tempo para evitar o pior. Na ocasião, o então ministro do GSI encaminhou uma circular que havia rodado em grupos extremistas. Olha a mensagem que o Gonçalves Dias enviou para o Saulo. Ele encaminhou. Mensagem postada em grupo Patriotas. Vamos atuar em 3 frentes. Primeira, campanha, frente, distribuidora da cidade, não tem combustível, ninguém trabalha. Segunda frente. Olha agora. Fechar a entrada dos 3 poderes em Brasília. Executivo, Legislativo e Judiciário. Quem puder ir para Brasília, vá. Gonçalves Dias encaminhou essa mensagem. E aí? Por que o plano escudo não foi executado conforme manda o figurino? Por que a CPI do dia 8, de maioria governista, de pessoas alinhadas ao Lula, não se debruça para tentar entender estas situações? Vocês sabem a resposta. O texto prossegue recrutando pessoas com ferramentas. Olha só, podia ser muito pior do que ocorreu. A participarem do fechamento do Planalto, do Congresso, do Judiciário. Em frente aos 3 poderes. Vocês foram convocados para darem suporte aos que estão nas refinarias, distribuidoras e em frente aos 3 poderes. Gonçalves Dias enviou essa mensagem. E piora. A troca de mensagens entre Gonçalves Dias e o Saulo aponta que o então chefe do GSI atuou para retirar seu nome da lista de autoridades que haviam recebido
os relatórios da BIM, que foi o que virou notícia. Já publicamos nos últimos meses, já comentamos que saiu aquele primeiro relatório, chegou no Senado, e depois um segundo relatório foi feito que contava o nome do Gonçalves Dias. Falou, peraí, por que não tá no primeiro e tá no segundo? E aí começou a falar que o Gonçalves Dias que pediu para tirar, a imprensa já começou a aventar essa ideia, essa tese, que saiu de tese e hipótese, virou um fato, e agora temos as trocas de mensagens que levaram à retirada do nome do Gonçalves Dias. O homem que não sabia de nada. Aprendeu com o painho dele, né? Tá ali, né? Será que meu nome pode ser retirado daquela relação? Perguntou Gonçalves Dias a Saulo. Saulo responde que a lista passada a Gonçalves Dias era apenas para conhecimento do chefe do GSI. O general então demonstra a preocupação de que ela se tornasse pública. Ela, né? A relação ia ser entregue para o Esperedião. Aí o Paulo Cabello colocou, né? Sendo de oposição. Saulo então afirmou que antes de liberar a lista ao Senado, iria passar a Gonçalves Dias para que ele avaliasse. Mais alguém que sabe. Eita, essa pergunta é perigosa. Demonstra medo. Demonstra preocupação. Mais alguém que sabe. Porque perguntas Gonçalves Dias. Diante da negativa da BIM, do diretor da BIM, ou então o chefe do GSI não hesitou. Pode tirar meu nome? Esse general do Lula, viu? Tá demais. Saulo aqueceu, claro. O senhor não era parte da operação. Gonçalves Dias então finalizou. Me mande outra, lacrada, para enviar ao Senado. Eita, rapaz. Vocês já imaginaram isso daqui passando no Jornal Nacional? Mostrando para a população brasileira? É um absurdo, gente. E assim, não dá pra bater palma. As pessoas que participaram estão erradas. As pessoas que participaram estão erradas. Têm que ser recriminadas. Mas a forma como a imprensa trata, falando, essa turma aí é ista, né? Começa com T, depois vem ROR, e termina com ista. Você sabe o que é, né? Aí você fala assim, rapaz, será que é assim mesmo? Não é um grupo muito grande de pessoas? Eu vi até esses dias o Rui Costa Pimenta, do PCO, falando isso. Falou assim, rapaz, se aquelas pessoas realmente são istas e várias delas já estão soltas, ou seja, tem 2.000 istas no Brasil, ele falou, rapaz, tem mais gente lá que esses grupos aí, né? Que são contratados para fazerem operações especiais. O Brasil corre sério risco, então. E não são. Mas é assim que a imprensa trata. Agora, isso daqui não vai ser no Jornal Nacional. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O máximo que o Globo vai falar é isso daqui, ó. Ministro inominável determina inclusão de ex-ministro do GSI em apuração sobre atuação de militares do dia 8. Ele acolheu, fiquei até contente, uma manifestação feita pela PGR em um pedido apresentado pelo Partido Novo. Parabéns, Partido Novo. Conseguiu Isso aqui é uma vitória realmente extremamente improvável. Também a situação do Gonçalves Dias tá demais, né, Gonçalves? Tá demais. Isso não é viatória, porque vai prejudicar o Lula. Não pode. Tem que jogar debaixo do tapete. E em mais trocas de mensagens, o Gonçalves Dias, ele disse que aquele grupo do barulho, né, o comando da capital, grupo do barulho, está anos à frente da BIM. Gonçalves Dias disse o órgão de inteligência do comando, né, está anos à frente da BIM. A troca de mensagem ocorreu em 25 de fevereiro deste ano. Na época, ambos ainda estavam no comando das respectivas cadeiras. Aí as mensagens entre o Gonçalves Dias e o Saulo. Às 11h45 da manhã, o Gonçalves Dias, dia 25, né, enviou o link de uma reportagem do Metrópolis e escreveu: anos à nossa frente. Aqui é só para completar. Vamos ver se vai ter repercussão essas notas, principalmente do Gonçalves Dias, alertando dia 6, ó, turma tá falando aí, né,
sitiar os três poderes. Falei que queria comentar também de um caso meio polêmico. Meio não, né? Muito polêmico. Ontem, o Vermelho, né, o Delgatti, hacker da Vaza Jato, ele prestou um novo depoimento. Ele não falou com a imprensa, mas o seu advogado falou. Vocês estão vendo, já lê a manchete, vocês já devem ter visto. Em depoimento à PF, Delgatti disse que recebeu 40 mil de Zambelli para invadir sistemas do judiciário. Antes de comentar, quero mostrar a nota. A informação do advogado, Ariovaldo Moreira, que falou com a imprensa após o depoimento em Brasília. Segundo o defensor, o hacker apresentou provas relacionadas a pagamentos que ele recebeu da deputada. Ele fez provas, ele deve ter mostrou, né, de que recebeu valores da Carla Zambelli. Segundo o Walter, o valor chega próximo a 40 mil. Foi próximo a 14 mil em depósito bancário, o restante em espécie, para invadir qualquer sistema do judiciário, afirmou o advogado. O gato foi preso em agosto, aquela fusão, né? Enfim. O advogado também disse que, no depoimento desta quarta, Delgatti apresentou novas provas e citou mais pessoas envolvidas no caso da invasão dos sistemas do judiciário. Saíram as notas depois da defesa da Zambelli falando que discordam do que foi dito, rechaçam essas afirmações. As notas que saíram ao longo do ano passado falavam que a Zambelli tinha contratado o Delgatti para gerenciar as redes sociais dela. E o próprio Delgatti tinha dito isso antes. E, se eu não estou enganado, o Delgatti falou que meio que esse acerto aí começou a ser feito ainda no período ali pré-eleição. Logo, essa invasão aí do CNJ aconteceu muito tempo depois, né? Não sei. A Zambelli falou que vai apresentar outra versão, não falou nada ainda, só falou que rechaça, mas quer ter primeiro acesso aos autos, a tudo que foi afirmado, foi dito. Vamos ver o que é que o Delgatti vai apresentar no primeiro momento. Só que não precisa avisar para vocês que isso daqui vai tomar uma proporção grande. Grande. Vamos ver. Ainda falou que tem novas pessoas envolvidas. Então, coloca aí no radar de vocês. Vamos ver mais uma treta, né? Mais uma treta para tentar criar uma cortina de fumaça dos reais problemas do Brasil. Infelizmente, ficamos lidando com qualquer luxo diante do caos que o país está vivendo. Olha que bacana. Após o reajuste da Petrobras, o litro da gasolina aumenta até 64 centavos no Distrito Federal. Falei para você, falei ontem, se a Petrobras está aumentando para a distribuidora 41 centavos, gente, a tendência é aumentar mais para o consumidor, né? Tem imposto batendo 64 centavos. Após o reajuste da Petrobras, gasolina já passa de R$ 6,00 no Rio de Janeiro. Mercado eleva a expectativa de inflação após reajuste do diesel e da gasolina. Esquece o mercado. Aqui não é o mercado. Tradução, né? Tradução. Mundo real. O que é que ele está falando? Estamos revendo. E as expectativas é que a comida suba de preço. Inflação alta é o quê? Comida subir de preço. As coisas estão mais caras. Serviços estão mais caros. A vida está mais cara. É isso. Parabéns, Lula. Parabéns, Haddad. Com reajuste, essa aqui agora já é a imprensa, o consórcio. Tentando dar aquela passadinha de pano. Gasolina ficará mais cara que no fim do governo Bolsonaro. Mas, ainda longe do pico. Vai ficar mais caro, mas ainda está longe do pico. O mas, hoje em dia, é utilizado para amenizar os problemas do Lula. Que bacana, rapaz. Que porreta. Mas vamos lá. Olha que pérola, rapaz. Olha que pérola. Vou até postar no Twitter. Gustavo Castanho não é um cara da direita. Já falei para vocês diversas vezes. Eu passei e vi ele postando isso daqui. Pelas minhas contas, só o preço da gasolina daria para 2 impeachments. 2? Isso em 22 de agosto de 2021. Para não esculhambar, eu não quis trazer aqui o preço. Que tem como achar, né? Na internet tem. Mas o que é que você acha? Será que o preço da gasolina em 22 de agosto de 2021 estava mais alto ou mais baixo do que o valor atual? Será que o valor atual não está mais alto
do que aí. Então, será que dá pra pedir 3 impeachments? Fica aí o questionamento, né? Dá uma olhada. Será que o Haddad vai pedir o impeachment do Lula? Essa é a esquerda. Essa é a esquerda. Quando são eles no poder, é mais, né? Mais tá melhor do que antes, mais é do bem, mais a democracia venceu. Aí, ó. Agora, quando é um governo de direita, eles só jogam pra atrapalhar. Foi 4 anos da Globo tentando derrubar o governo. Fora o que fizeram durante o período eleitoral até 2018, né? E o que continuam fazendo. Mas beleza. Olha a sabugice da imprensa. Alckmin enfrenta a primeira crise na presidência com apagão e vira alvo de governistas. Pronto. Agora a culpa é do Alckmin. Não é mais do Lula. É do Alckmin. Porque o Lula estava viajando. O vice-presidente deixou o prédio do CNI por uma saída privativa, evitando assim os questionamentos da imprensa. Tá bom. Eu achava que quem tinha que enfrentar a crise é o Lula, né? Não é o Alckmin. Mas é o consórcio. O consórcio que vocês tanto conhecem. Mais uma pérola do consórcio. Aqui o leitor desatento não pega. Nós temos a Paula Schmidt, jornalista com anos de experiência. Ela notou como o Metrópolis fez um joguinho de palavras descarado. Eu vou começar por ela, ó. Extremista de direita, sem aspas. Não colocou aspas, falar um extremista. Não. Tá afirmando. Com todas as letras. Mas comunista, aí bota aspas. Aí bota aspas. Será que o Metrópolis tá na lista de empresas financiadas pelo Partido Comunista daquele país? E tá ali o tweet, né? Após surpreender o mundo nas eleições primárias para a presidência da Argentina, o extremista de direita, tá vendo lá, né? O Javier Milei afirmou que cortará as relações com o país vermelho caso seja eleito, pois não negocia com, entre aspas, comunista. Oh, rapaz. Tá vendo como isso existe? Entre aspas, fazendo piadinha. Esse é o consórcio. E o consórcio é, posso falar, né? Recompensado. Com verbas, com carguinhos. Repórter demitida da Globo assume cargo de confiança no governo Lula. Lula? Faz o L? 3 meses após deixar a emissora, Giovanna Telles virou assessora da Secretaria-Geral da Presidente da República. E aí, enquanto o consórcio ia criando, né? Algumas cortinas de fumaça. Quero ou não, o Estadão eu acho um veículo extremamente injusto. Eu acho assim, passa do nível do absurdo diversas vezes que eles comentam sobre Bolsonaro. Mas uma coisa não dá pra negar. Não dá pra negar. Diferente da Globo, diferente da Folha de São Paulo, porque os 3 maiores jornais do país, em termos de venda, vendagem, né, história e tanto mais, é Globo, Folha de São Paulo e Estadão, da Estado de São Paulo. Os 3 maiores, tamanho, proporção. Então, dos 3 grandes, o único que solta notícias como essa é o Estadão. Vocês conseguem me apontar uma denúncia produzida e divulgada pela Globo contra o governo Lula desde 1º de janeiro de 2023? Eu desconheço. Do Estadão teve várias. E das denúncias do Estadão, caso do Juscelino, a ministra da foto, né, que não é ministra mais, a demitida da parte do turismo, o caso da Apex, esse daqui agora, quantos será que passaram na Globo? Só repercutir. Eu acho que nenhum. Lula loteia cargos em conselhos de estatais e ministros ganham 30 mil por uma reunião ao mês. Faz o L? Faz o L, que isso aqui é bom demais. Essas notícias não chegam para a sociedade. Fica lá. Agora, isso aqui... Ontem teve uma pesquisa, divulgaram a pesquisa do Filipinho da Quest, né? Já trabalhou até petista no passado. Otimismo econômico e agro explicam alta na aprovação de Lula. Gente, de onde foi tirado o otimismo econômico? De onde foi tirado o otimismo econômico? De onde? Sério. O que é que a Globo anda falando na TV aberta? Porque não é possível. Assim, tem uns números que assim, é ridículo. O Lula tem 60% de aprovação. Recorde histórico, nunca teve tão popular. Só não pode sair na rua. Poder pode, né? Ele só não sai.
É o estranho caso do político mais popular do país que não tem coragem de sair às ruas e enfrentar a população. Engraçado, né? Engraçado. Só vai em ambiente controlado. Mas é um cara extremamente bem aprovado. Cai quem quer. Enfim, aqui são peças... Para mim isso daqui não é pesquisa. Isso aqui é uma peça de propaganda. Ainda mais quando eu olho para a realidade. Os números não mentem. Olha isso aqui. Como o dia começou, né? Meia da tarde. Bolsa tenta quebrar a sequência de 11 quedas. O que está acontecendo? Vamos quebrar. Hoje para de cair. Bolsa cai pela 12ª vez. Maior sequência de desvalorização na história. Lula? O que você está fazendo, capitão? Ô, jogador. Tá ruim, né? Mas... Nossa, o otimismo econômico. Bom demais. Qual das duas você acha que ganhou maior notoriedade no Jornal Nacional do William Bonner? Bolsa caindo pela 12ª semana consecutiva ou... Olha, rapaz, otimismo econômico, aprovação do Lula, sensacional, parceiro, amigo, herói do povo brasileiro. Qual das duas você acha que a TV aberta valorizou mais? Deu mais... Não precisa nem falar, né? Mas números são muito frios, né? Os números são frios, não sentem pena de ninguém, jogam os fatos na cara. O Fux, né, José Fux do Estadão, escreveu uma baita matéria que ele só colocou números, acabou virando até uma análise do cenário econômico atual e futuro. E, assim, gente, não é que deu errado, não. Quebrou o país. Eu adorei essa manchete. Mercado aposta contra previsões de Haddad e novo arcabouço vira peça de ficção antes de nascer. Estimativa dos economistas dos bancos apontam déficits primários até 2026 e colocam em xeque equilíbrio nas contas públicas embutido na proposta do governo. E aí veja, o novo arcabouço fiscal proposto pelo Haddad para substituir de gasto, né, pelo qual a despesa ano limitado, o valor anterior, corrigido pela inflação, nem foi aprovado, ainda em definitivo, né, pela Câmara, depois de ter sido modificado pelo Senado, mas... segundo os analistas de mercado, já se tornou uma peça de ficção. De acordo com os dados mais recentes do Boletim Focus do Banco Central, as metas fiscais previstas para o novo arcabouço para o período de 2023 a 2026, calculadas, né, com base no aumento de receitas e não no corte de despesas, estão bem mais otimistas do que apontam as estimativas dos economistas dos bancos. Os dados da picanha tá muito otimista. E aí o mercado, os banqueiros, os economistas falando, rapaz, ó, a expectativa do governo é aqui. A do mercado privado tá aqui embaixo. Ó. Então, tá meio discrepante, né? Tem algo errado. Aí vamos dar uma olhada. Pelas previsões do governo, do Haddad, as contas públicas devem fechar 2023 com déficit de 0,5%. Será? 0,5%? Depois, a previsão é zerar em 2024 e aí já ter superávit, 0,5% em 2025 e 1% em 26. Com a tolerância de 0,25, para mais e para menos. Na avaliação do mercado, porém, conforme os números do Focus, apurados com base nas estimativas do banco, o déficit de 2023 deve chegar a 1% do PIB, o dobro do previsto pelo governo. Nos anos seguintes, o orçamento vai continuar no vermelho com déficit equivalente a 0,8%, 0,5, 0,35. Aí veja o que isso significa na prática. Considerando um PIB de cerca de 10 trilhões neste ano, isso significa que, em vez de geração de um superávit total de 100 bilhões nos 4 anos do governo Lula, é o que eles esperam, não. Tem um déficit agora, ano que vem 0, depois 2 superávites, e eles esperam fechar esses 4 anos com uma redução da dívida pública, a relação dívida-PIB. Né? A economia vai crescer, vai pagar 100 bi. 100 bi positivo. Essa é a matemática do Haddad. Segundo os números do mercado, que ainda estão otimistas, é pior do que o mercado está descrevendo. Eles estão falando que esse ano 1%, não vai ser 1%, vai dar 1,5%.
O que deverá acontecer pelas estimativas do mercado é um rombo fiscal de 265 bilhões no período. Tá bom? Para quanto vai a dívida? E a dívida alta, o juros é para quanto? A questão é que até agora, as previsões do mercado já estão sendo confirmadas pela realidade. Até o próprio governo já anda dizendo que o quadro mais nebuloso é mais nebuloso do que as projeções embutidas no novo arcabouço fiscal. O próprio Haddad fala que em 2023 vai dar 1% de déficit. Já assumiu. Mas sua previsão, apesar de estar bem abaixo do déficit previsto no orçamento, 2,3% do PIB, está acima do que consta no arcabouço e não encontra eco nem na esplanada dos ministérios em Brasília. A última previsão da Secretaria de Orçamento do Ministério do Planejamento já elevou a estimativa de déficit primário para 145,4 bilhões, ou seja, 1,4%. O Ministério da Simone Tebet já está falando, não vai ser 1%, não vai ser 0,5%, vai ser menos 1,4%. Isso em 2023. Quase 3 vezes mais do que a meta definida no novo arcabouço, o que aumenta as incertezas em relação às metas fiscais propostas por Haddad e o que deve acontecer nos próximos anos com as contas públicas. Muitos analistas colocam em xeque a previsão de que o governo conseguirá obter as receitas adicionais necessárias para cumprir as metas previstas no arcabouço. As receitas adicionais, né? Imposto. Imposto para o pobre pagar. Mesmo com eventual aceleração da atividade econômica, o que não está acontecendo, comentamos no vídeo ontem, o próprio Haddad falando, em julho aí teve uma queda na arrecadação, né? A economia está desacelerando, né? E com a adoção de medidas que aumentam a carga tributária no país, o voto de qualidade do CARF também, né? Mesmo com isso, eu acho que vai dar errado. Não vai aumentar a arrecadação. O rombo vai ser muito maior do que o esperado. Embora algumas medidas arrecadatórias só começam a ter efeito mesmo em 2024, o resultado da arrecadação federal no primeiro semestre ficou muito aquém do esperado. Olha só como é engraçado. O governo prevê que vai ter um déficit de 0,5%. Realidade, menos 1,4%. 3 vezes pior. Na hora do governo falar de prejuízo, ele erra 3 vezes menos. Na hora do governo falar de arrecadação, de ganhar dinheiro, ele erra para baixo. Ele não acerta nunca. O que está acontecendo? Essa matemática não fecha. Emitindo um sinal preocupante em relação à real capacidade do governo entregar o que está prometendo. Segundo dados do Tesouro Nacional, as receitas no primeiro semestre, olha só, ficaram 5,1% abaixo do mesmo período, 2022, de um governo que reduzia impostos, que era o governo Bolsonaro. Ainda assim ficou 5,1% abaixo, já descontado a inflação. Enquanto as despesas subiram, em termos reais, os mesmos 5,1% ante os gastos do ano passado. Com isso, um déficit de 42,5 bilhões no semestre, quase atingindo o rombo previsto para todo o ano no novo arcabouço. Desconfiança? O Haddad acha que para viabilizar as metas dele, né, o recurso que o governo precisa para dar certo, 100 bilhões. 100 bilhões de impostos, arrecadações extra, resolve. Simone Tebet fala de 150. Já o Mansueto, que é ex-secretário do Tesouro e hoje economista-chefe do BTG, ele acha que o arcabouço ficar de pé, parar em pé, precisa de 200. O dobro do que o Haddad pensa. O que parece difícil de obter no momento e que para chegar em 200 bi a mais de arrecadação, tem que botar imposto, né? Acaba por onerar, tornar mais custoso, mais caro para o setor produtivo e para os cidadãos. Mas, a reforma tributária está vindo para aumentar os impostos. Burro era Bolsonaro, né? No fim, isso vai acabar fazendo com que o juros se mantenha em nível elevado, ao contrário do que quer o governo, turbinando o custo da rolagem da dívida e contendo a expansão da economia, com o aumento da desconfiança do setor privado em relação à situação fiscal e ao futuro dos negócios. Veja toda essa matéria. Em algum momento você viu adjetivar, chamar o Haddad de mentiroso, o Haddad escravo,
falando, pô, o governo tá prevendo isso, mas o mercado discorda, mas os economistas discordam, ou o Haddad fala isso, mas a própria Simone Tebet já fala mais. Você vê como a nota, ela tenta ser o mais imparcial e neutra possível, e ainda assim, o cenário que se desenha, afinal, é quebrou o país. O cara quebrou o Brasil. Não é possível isso. Como ele conseguiu? Todo mundo sabia, né? É o PT. É o PT. É o PT. PT. BNDES tem queda de 45% no lucro e alta de 22% nos desembolsos. Assim, não vou falar que o BNDES tem que dar lucro. Reduzir o lucro mesmo, reduz aí. Empresta taxa de juros menor. Beleza. O grande ponto que fica é o seguinte, né? Os números estão... Não é só o BNDES que está caindo. É o BNDES, é a Bolsa, são ações de várias empresas, é gente demitindo, são alguns acenos assim muito preocupantes. Se fosse só o BNDES perdendo lucro, não, beleza. Mas vem sendo um apagão generalizado. Aí você vê, não só o problema em termos de dinheiro, né, que tá faltando, aí você ainda vê que o pouco que tem, como é que o Lula quer gastar? O petista indicou que a instituição, né, o BNDES, deve reservar 270 bilhões para financiar obras do novo PAC. O que é o PAC? Programa de Aceleração do Crescimento. Crescimento, crescer. Crescer é um verbo, né, ligado a desenvolver, ligado a anabolismo, né, dobrar, triplicar, quadruplicar, né, coisas novas. Estou focando isso por uma razão. Novo PAC. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Não vê a parte de baixo, não. Tapa o olho. Não lê ainda. Olha só a manchete. Novo PAC prevê investimento total de 1,7 trilhão, com 371 bilhões em recursos da União. Não olha a parte de baixo ainda. Aí você pensa, 1,7 trilhão. O governo vai botar muito dinheiro, vai ter muita obra, o Brasil vai crescer, né? O PAC, né? Programa de Aceleração do Crescimento. Será? Eu acho que não. Eu acho que até o nome está errado. E por que eu digo isso? Vamos olhar a divisão dos 1,7 trilhão? Vamos começar por baixo. Infraestrutura social e inclusiva, 2 bilhões. Parece que o governo está muito preocupado com inclusão. Inclusão digital e conectividade, 28 bi. Beleza. Agora que vem coisas que eu acho que é um crescimento e é um desenvolvimento do país como um todo. Água para todos. Realmente precisa de água. Isso aqui é importantíssimo. 30 bi. Saúde. 31 bi. 1 bi a mais. Né? É uma quantidade. Educação. 45 bilhões. O governo se preocupa mais com a educação que com a saúde. Isso aí. Educação é base, é importantíssimo. Defesa. 53 bilhões. É importante, de defesa, né? Só que agora que vem, então vocês fazem aqui a soma, né? Você vê que isso não dá... dá um pouco mais de 100 bi. Então, deixa eu ver. Dá 30, 100, 150... Dá uns 180 bi, mais ou menos aqui. De olhada rápida. 185 bi aqui. De olhada rápida. Dá mais, deixa eu ver. 30, 80 com mais 6, com mais 9... 189 bi. Pronto. Vamos calcular perfeitamente. 189 bi é 1,7 trilhão, ou seja, sobra 1,5 tri. 0,2 tri para educação, saúde, água, defesa, assim. Saúde, educação, coisas fundamentais que dão estrutura na sociedade. 0,2 tri. Sobra 1 tri e meio. Vai gastar com o quê? Terceiro lugar. Transporte eficiente e sustentável. Isso daqui tem a ver com crescimento, com desenvolvimento, ou isso aqui tem a ver com transição? Você tira os que você tem e você coloca novos. Não, beleza, não vai tirar os que já tem, etc. Mas isso aqui não lembra muito mais uma transição do que um crescimento? Ao invés... Será que a gente não está focando em mudar sem nem antes ter
terminado, né, o início do processo. É como se não tivesse uma casa e já quer reformar o primeiro andar. Mas, bicho, nem construiu o térreo. O que é que tá acontecendo? Quer construir o segundo andar sem construir o térreo. Transporte eficiente e sustentável. 349 bilhões. Que foi que eu falei pra vocês? Lá atrás teve o Petrolão, teve o PAC, aquele caos. Meu Deus! Aí eu falei, gente, vocês já imaginaram se o Lula só viesse com o PAC? Todas as acusações não ia parar em pé. Aí que vem a transição energética. Porque o Lula consegue justificar valores absurdos em nome de salvar o planeta. Aí você vai ficar contra? Você é um negacionista? Você quer que o planeta acabe? Você está contra a ciência? Olha como a ciência está do lado do Lula. É uma licença para gastar 350 bi em transporte eficiente e sustentável. Não é para garantir transporte. Não é para garantir um bom transporte. Não é para garantir o desenvolvimento da logística nacional. Não. SG. Segundo lugar, com 540 bilhões. Aqui nem resta dúvida. Transição. E depois, segurança energética. Primeiro vem a transição, depois vem a segurança. Catavento. Investimento de catavento. Para tudo que é lado. Tá vendo que isso tá errado também? Tem alguma coisa? Não tem, gente, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. E o mais caro de todos, 610 bilhões. Cidades sustentáveis. O pobre não tem esgoto e o cara quer fazer cidade S. Eu não sei nem o que seria isso. Eu acho que isso daqui é um ponto que deveria estar assim, o que está acontecendo neste país. Porque se fosse só essa notícia, você fala, não, você tá pegando no pé do cara. Só que quando você olha todas as ações que o Lula tá fazendo, que a Marina tá fazendo, com que eles se encontram, com que o governo vem defendendo, com a prioridade na agenda verde, com o mercado de carbono, emissão de dívidas, né, baseadas em ações ESG, que tá exatamente assim que está sendo dito. O governo organizando eventos ESG, a gente chega lá, a gente tem algo muito errado acontecendo. Muito errado acontecendo. Mas, para ninguém focar nos problemas reais do país, temos as cortinas de fumaça. Olha a cortina de fumaça. Em ato com mulheres, Lula volta a criticar Bolsonaro e diz que tirou um ista e um geno do poder. Deus. Oh! Quando vocês andaram na esplanada em 2019, eu estava preso em Curitiba, vítima de perseguição dos que querem impedir o Brasil de mudar. Estão vendo qual mudança que ele quer fazer no Brasil, né? Estava distante, mas ouviu o grito por justiça. Ai, dureza, viu? É dureza. Aí você vê isso daqui também. Olha só. Isso aqui é absurdo. Isso daqui é perseguição na internet. Quer dizer que nenhuma pessoa pode ser contratada, nenhuma empresa pode funcionar se a pessoa for de direita. Um dos maiores apoiadores do Lula, que inclusive ele tinha um mandato, né, contra ele. Tinha um mandado. Ele tinha um mandado contra ele, né, umas confusões que envolvem a relação dele com o pai. Ele não tá no Brasil, o Thiago do Lula, né, Thiago dos Reis. Atenção, este amigo e assessor de Renan Bolsonaro acaba de ser nomeado para trabalhar em cargo no governo Lula, no Palácio do Planalto. Em 2022, ele fez campanha para o Bolsonaro e trabalhou na campanha da mãe de Renan e a deputada. Agora ele vai prestar serviços diretamente para a presidência da República. Ele foi contratado por uma terceirizada, por isso ninguém sabia. Então vem cá, agora vai ter que ter uma regra de compliance. As empresas não podem contratar pessoas que fizeram campanha pela alguma nota de apoio a Bolsonaro, algo assim do jeito. Não pode. Este é um critério para proibir a contratação de uma empresa. Esse é o critério para pedir a cabeça de um funcionário de uma empresa terceirizada. O que está acontecendo neste país? Gente, isso daqui eu acho que é passível de uma ação a nível judicial. Aqui, assim, está cruzando todos os limites. Você está divulgando a foto do cara, está na cabeça do cara na internet.
o que a esquerda está fazendo com a maior naturalidade. E os problemas reais do país vão para debaixo do tapete. Ninguém comenta. Como, por exemplo, o que o Lula está fazendo junto ao Biden. Ninguém comenta. Ó, a esquerda está em silêncio. Tá feliz porque Bolsonaro, o Brasil indo pro Bolsonaro. É só isso que eles sabem falar. Nota oficial, divulgada pela Casa Branca, leitura da ligação do presidente Joe Biden com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Joe conversou com Dilma para continuar os esforços conjuntos em questões globais e regionais prioritárias. O que eles começaram é prioridade para o Brasil e para os Estados Unidos. Os dois falaram longamente sobre cooperação no clima. Os preparativos para a COP28, incluindo o compromisso do BID de solicitar meio bi, né, o congresso deles em 5 anos para o Fundo da Amazônia. Ó, que bacana, né? Deus está vendo o que é que vai ser feito com isso. E atividades relacionadas, bem como os esforços contínuos para ajudar a mobilizar até 1 bi para apoiar a reestruturação de terras degradadas do Brasil e na região amazônica por meio da US International Development Finance Corporation. O presidente elogiou a liderança regional e global do Brasil no clima, ó, o Lula, SG, incluindo a realização da cúpula amazônica e dos diálogos amazônicos. Teve a aprovação do Biden e piora. Para articular uma agenda comum de desenvolvimento sustentável, combate ao desmatamento e enfrentamento das desigualdades sociais e econômicas. E ainda piora, além desse plano comum, bem como antivisão dos planos dos Estados Unidos para um próximo comércio verde. Comércio verde. A missão ao Brasil em setembro para promover investimento em florestas, uso de terra e energia. Comércio verde. Você é brasileiro? Você é garimpeiro. Você não é brasileiro? Não. Sou norueguês. Então você é minerador. Você é minerador. Você é do bem. Você pode. Brasileiro não. Brasileiro é garimpeiro. É tudo safado. Já começa por aí. Uso da terra e energia. Ó, comércio verde. Comércio verde. O governo Lula não dá para colocar mais na caixinha do comunismo. Pelo menos não aquele comunismo tradicional vermelho. É um comunismo melancia, né? É metade vermelho, metade verde. Não dá mais. Imagine o que o Biden não quer, né? Minérios, preços de banana. Olha como isso encaixa com a nota que a gente comentou ontem do Economist, que a esquerda sempre acaba de ser porta-voz do imperialismo. A América Latina tem que ser produtora de commodity e não vem inventar de produzir indústria. Também se comprometeram, a manter uma comunicação ativa sobre a situação na Venezuela e no Haiti. Venezuela. Qual é a minha tese? Que eu venho falando para vocês há meses. Gente, o Biden precisa que o Lula ajude a fomentar uma ideia que a Venezuela é uma democracia. Porque com base nisso, o Biden depois pode chegar lá e é isso, né? Não, democracia. É do amor, é do bem, etc. Tudo mais, pipipi, ppp. Podemos voltar a fazer negócio. Ele precisa do Lula. Só que não parou por aí. Lula e Biden conversam por telefone sobre preservação ambiental e iniciativa de trabalho decente. Olha como o G1 colocou entre aspas, trabalho decente. Eles fazem questão de destacar isso. Isso não é à toa. Não é à toa. Os dois presidentes já se reuniram presencialmente em fevereiro e o Lula deve se encontrar com ele em setembro. Lula tem previsão de ir para Nova York para a abertura da Assembleia Geral da ONU. Olha isso aqui. Tradicionalmente, cabe ao representante do Brasil abrir o debate dos chefes de Estado e do governo. À ocasião, Lula e Biden também podem ter uma reunião de trabalho separada. Os dois pretendem discutir o plano para incentivar o trabalho decente.
Os presidentes também debateram o tema na ligação desta quarta. Abre aspas. Os dois líderes também trataram da iniciativa conjunta para o avanço do trabalho decente na economia do século XXI, a ser proposto por Estados Unidos e Brasil, com a participação de sindicatos, etc., tudo mais, na próxima Assembleia da ONU. Eu sei que muitos de vocês não vão lembrar, mas eu lembro e isso está já sendo registrado. O escopo já está montado. Serão 59 subtemas, né? Tem tema que não tem subtema, assim. Querendo tema, tem coisa. Então, se não tem subtema, considera que o tema já é o subtema. 59 subtemas no Atlas de julho, que já está sendo escrito. E dentro de relações internacionais, estaremos comentando sobre isso. No subtema sobre traições. E em outro pedaço também está sendo comentado. O Lula teve no final de julho, acho que foi no dia 31, exato, específico, no último dia de julho, acho que foi dia 31, se não dia 30, foi no finalzinho. Uma reunião no Alvorada, Simone Tebet não estava presente, ela virou notícia por isso, que estava com Marcinho Pokémon, estava lá o Pokémon, para falar, né, sobre questões de emprego, etc, tudo mais, que iriam ser discutidas depois com o Biden. Olha só. Olha só, o Brasil tem a oportunidade de ser o primeiro, que abre, é tradição. O Brasil perdeu a independência até na hora de levar suas propostas para a Assembleia Geral da ONU. O Lula perguntou, Biden, o que você quer que eu faça? Leve essa pauta. Botou Marcinho Pokémon perto, começaram a discutir todos juntos, unidos venceremos e tá aí. Aí você deve estar se perguntando, o que é esse trabalho decente? Você não precisa saber muita coisa. É simples de entender. O conceito de trabalho decente faz parte da lista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, definidos pela ONU. Ou seja, faz parte da Agenda 2030. Os ODS é o que compõe a Agenda 2030. O Biden mandou, Lula, está na hora de avançar com a Agenda 2030. Viu? Vá lá, abana o rabinho, meu cachorrinho lindo, toma aqui um biscoitinho e vai lá, trabalho decente, viu? É o que você falar na ONU. Tô mandando. O Brasil está sendo governado de Washington. Aí vai lá, ó. Conversei neste começo de tarde com o Bidê. Falamos sobre o combate às mudanças climáticas. Cúpula da Amazônia, preservação ambiental. Também falamos sobre a iniciativa conjunta do Brasil e Estados Unidos por um trabalho decente. Parceria, né? Sensacional essa daí. Eu ainda acho que o Lula falou de Bolsonaro. Meu achismo. Vendo aí, é o ódio que ele tá no coração. Eu acho que ele falou de Bolsonaro também. Isso tá errado. Tá no vídeo ontem, não comentei? Já começou. Acompanhe o primeiro encontro de ESG do Ministério das Comunicações e entidades vinculadas. Esse é o governo Lula. Parecia uma pauta tão distante, né? Não, esse é o de ESG, né? Não, tá meio longe. Tá longe, né? Assim, nem no meu pior pesadelo em 2021, eu achei que ia estar vendo isso daqui. Ministro da CGU participa da cerimônia de abertura do primeiro encontro de sustentabilidade do ESG. Marina tava lá, foi palestrante, né? Meu Deus. Eu vi essa postagem aqui ontem. Isso não é um perfil de direita. É um perfil ligado ao trabalhismo. Dali, ó. Trabalhismo para salvar o Brasil. Crie lideranças. Infle seu ego. Forme sua visão política. Veja defender seus interesses como seus próprios valores. Colha os frutos. E o que tá ali, né? Lideranças. É a embaixadora falando parabéns. Né? A líder indígena, né? Ganhou o prêmio lá da... Primeira brasileira recebeu o Prêmio Global de Lideranças Antirracismo do Departamento de Estado. Infle seu ego, ó. Na time. Vamos à visão política. Veja defender seus valores. O povo Munduruku não aceita o garimpo. Só mineradores. Garimpo não, mineradores. Mineradores noruegueses, de preferência. Bem loirinhos, bonitinho, olhinho azul. E colhe os frutos, ó. Mineradora canadense assume controle de mina de ouro no Amapá. Que lindo! Que lindo! Não é um perfil de direita. Tem pessoas que estão vendo. E só não estão vendo mais pessoas. Por quê? Porque a Globo encobre. Porque a Folha encobre.
As pessoas não estão mostrando, não precisa xingar, é só mostrar o que está acontecendo no Brasil. Dominação sem violência. É assim que quebra uma resistência nacional, formando lideranças dentro do seu interesse. Olha essa imagem. O texto é o Plínio Valério falando que agora a CPI das ONGs vai entrar na segunda fase, vai começar a investigar as ONGs, vai chamar o diretor das ONGs, vai começar a apertar agora. Mas olha essa imagem. Microfone da TV Senado, microfone da Rede TV, microfone do SBT e microfone da Jovem Pan. Cadê a Metrópolis? Cadê a Folha? Cadê a Record, né, Marcos Pereira? Partido Republicanos aí, Record, não pode cobrir, Lula não deixa. Cadê a Rede Globo? Cadê a Globo para entrevistar aqui também? Por que não tem interesse? Quem levantou esse questionamento foi a Amazônia Azul. Eu vi ele perguntando. Perceba os microfones. Só alguns grupos estão cobrindo o que acontece no país. O plano SG Clima dos Estados Unidos avança no Brasil. No longo prazo, o objetivo é explorar as riquezas da Amazônia, de forma sustentável, é claro, e controlar nossa agricultura, energia e desenvolvimento. Tudo muito sustentável. Floresta em pé, Brasil no sapato, minérios no bolso, grande capital internacional, feliz da vida. B3 cria índice inédito visando inclusão e diversidade no mundo corporativo. A B3 anunciou no início dessa semana o iDiversa, primeiro índice da América Latina que mede a diversidade de gênero e raça nos quadros funcionais de companhias listadas em bolsa. Para comentar sobre isso, eu vi esse tweet aqui do Renato que eu achei resume tudo que eu penso. Ao redor do mundo, crescem as investigações pela má conduta e corrupção dos executivos que estão à frente das estratégias ESG. Munidos de um falso virtuosismo moral, captaram milhares de recursos e não entregaram nem cumpriram as tais metas de governança estipuladas pelas próprias regras do ESG. Por aqui, né, no Brasil, temos o exemplo das Americanas, uma fraude bilionária blindada no falso moralismo dos bons moços do mercado de capitais. A B3, a única bolsa de valores do Brasil, do alto do seu oligopólio, utiliza uma determinada agenda ideológica para impor o desejo de algumas pessoas. Quais? Ao que parece, a B3 ignora o seu papel de fomentar o mercado, sendo uma via alternativa para a captação de recursos, inclusive para o médio e pequeno empresário. 1/4 da população está prestes a esgotar sua água disponível. Mostra relatório. A manchete na voz do Bonner cria o cenário perfeito para fechar tudo climático. Até a próxima ameaça. Quem sabe o lockdown alienígena, né? Aí ontem eu passei e vi essa postagem aqui do Carlos Bolsonaro falando o seguinte: todo o enredo deflagrado pela CPI do MST passa pela agenda SG, desde a destruição do agronegócio e desemprego em massa para favorecimento de pequenos grupos mundiais, devastando o médio e pequeno produtor. Não importa se o Brasil é um dos que mais preserva no mundo, mas somente faça o que mando, mas não faça o que faço. Os monopólios globais instruem e agradecem. Aí você vê ali, ó, liberação de agrotóxicos no governo Lula segue ritmo da gestão Bolsonaro. Em 6 meses, foram 231 registros, onde já supera o total anual de qualquer outra gestão do PT. Mas quando você vai olhar, além disso, o que está rolando também na CPI da MST, que é uma voz do petismo, agroburro está com dias contados. O que é o agroburro? Bom, segundo o Stedley, o agronegócio está dividido. A metade que tem juízo, que estuda, apoiou o Lula. Tá vendo aí, né? O agroburro, ou seja, o agro que não apoia o Lula, está com os dias contados. Ele fala até da ProSoja, né? Que só pensa em ganhar dinheiro e não tem responsabilidade com o meio ambiente. Não tem. Quem tem é o MST. E tome para o TSG, toma a agenda SG. Aí só para terminar aqui o vídeo de forma rápida. O vídeo hoje saiu atrasado porque eu tinha gravado uns 20 minutos. Ele desligou, aí ele religou. Aí eu tive que recomeçar a gravar, então vocês já estão sabendo que o vídeo saiu atrasado hoje.
Salles é excluído de reunião de Lira com bancada do agro sobre CP do MST. Independente de ter sido excluído, o Zuco estava lá, o Lupion, que é o presidente da FPA, também estava lá. E, segundo interlocutores, Lira sinalizou que vai conversar com líderes do Centrão para que os deputados, trocados no início do mês, retornem à CPI, dando maioria novamente para a oposição. No encontro, Lira deu a entender que toda a mudança aconteceu por causa da convocação do Rui Costa. Não é por causa de ministério, não. Não é por causa do que a turma vem aprontando. Mas, enfim. Amanhã a gente comenta de outras confusões. Mas vamos ver, gente. Vamos ver aí o desenrolar do Gonçalves Dias. Vamos ver se a Globo vai falar alguma coisa. Eu acho que não vai. A gente sabe que não vai. Se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais um pouquinho, posicionamento do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br, o maior registro historiográfico desde o dia 1º de janeiro de 2023 até hoje. Desculpa, não tem ninguém fazendo algo similar. Escrito, organizado, interativo, você clica, lê. Ninguém tá fazendo igual. Foi mal aí. Isso eu posso falar, né? Não tô sendo arrogante. E se der, compartilhe o vídeo. E volta amanhã. Volta que eu estarei aqui. E volta em Mina Best. Tá aqui no link da descrição também. Rapidinho. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!